Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novidades sobre Vina no Corinthians. O destaque do Ceará está para definir o seu futuro e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E o Vina, hein? Vina no Corinthians, o Vina vem pro timão. Muitas perguntas constantes sobre a possibilidade desse meia atacante, destaque do futebol brasileiro nessa temporada, jogador do Ceará, jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. E realmente há essa possibilidade, já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, porque o Corinthians tem interesse, fez uma sondagem, monitora a situação, mas está esperando para ver o que vai acontecer, porque depende da vontade do jogador, dos seus empresários e do próprio Ceará, que tem contrato com o Vina até o fim deste ano, até dezembro. Para muitos, o Vina poderia já assinar um pré-contrato, porque houve digamos, confusão na informação, né? Uma informação desconexa que o contrato dele poderia terminar ou ao fim da temporada ou no meio do ano, e aí ele já poderia assinar um pré-contrato. Não, ele só pode assinar um pré-contrato a partir da metade do ano, se não renovar com o Ceará, evidentemente. Um cara que se valorizou, que está com mercado e que depois de despontar no futebol brasileiro, mais de 20 gols, 15, 16 assistências, uma loucura o que o Vina está fazendo, fez 2 gols agora no meio da semana, já tinha marcado contra o Flamengo, a cada rodada, apesar de ser meia atacante, ele aparece muito na frente, ele tem um ótimo chute, ele pisa na área, ele arma a jogada, ele se valorizou demais e muitos clubes querem o contratar, inclusive há informações de que o Palmeiras também, até fiz um vídeo sobre isso também, o Palmeiras teria interesse, mas ninguém confirma no Ceará. O que a gente conseguiu apurar é que a sondagem corintiana, sim, ela é verdadeira. E o Vina até teria interesse de jogar no Corinthians, mas está esperando para definir a sua situação. Mas e o que pode acontecer, afinal de contas? Bom, eu diria para vocês que nesse momento, a tendência é de renovação com o Ceará. Por que eu estou dizendo isso? Há um levante nas redes sociais de torcedores do Vozão fazendo uma campanha para que o Vina permaneça. O Vina é um cara que está colocando, é destaque absoluto desse time do Ceará, que é um time bem montado pelo Guto Ferreira, mas ele ganhou um carinho, evidentemente, da torcida, porque ele se tornou um destaque nacional de um clube com menos investimento do que alguns clubes do eixo Rio-São Paulo, Minas e Sul, e ele está conseguindo despontar de uma forma e levar o Ceará a posições no campeonato muito mais tranquilas, né? O Ceará hoje vai pegar vaga de Sul-Americana e tal, tá ali numa posição de tabela confortável, tá incomodando muitos adversários, e o Vina tem condições de continuar no Ceará, continuar nessa história de identificação com o clube. Ele revelou que quer fazer história no Vozão. Ele tem 29 anos já. Vai ser preciso, nessa renovação de contrato, o contrato dele, repito, termina em dezembro desse ano, que o Ceará valorize o jogador com o maior salário da história, talvez, do clube, coloque, né, uma multa rescisória mais alta, aquela coisa toda, proteja o jogador, valorize o jogador para que ele fique bem feliz para desenvolver a sua atividade profissional. Isso, nesse momento, está sendo muito pensado pelo Vina, que está sensibilizado com a campanha do torcedor. Ele já teve passagens por outros clubes do futebol brasileiro, a gente sabe, né, o próprio Atlético Mineiro, mas no Ceará ele realmente criou esse laço com o torcedor. E ele está realmente pensando numa renovação. Vai depender de como o Ceará chegará nos valores pretendidos por ele para concorrer com outros mercados. E aí entra o Corinthians. A multa rescisória dele, que foi veiculada aí de cerca de 7 milhões de reais, é para o mercado externo. Tem uma cláusula no contrato dele que para o mercado interno a multa é de 30 milhões. Só que o contrato dele encerra esse ano. Aí vai da habilidade do dirigente, porque há um interesse muito grande, e isso eu posso dizer para vocês, do atual presidente do Corinthians, do Willian Monteiro Alves, em contar com esse jogador. Ele seria o ficha 1 entre os reforços do Corinthians que, apesar do Duílio ter dito que não faria grandes investimentos, o Corinthians priorizaria os investimentos. E o Vina seria o principal cara para você contratar para a próxima temporada. O Duílio tem outras, digamos, necessidades, como a renovação do Casares, do Otero. Esses jogadores, do Casares está praticamente encaminhada. O Corinthians está oferecendo 4 anos de contrato mais para o Casares. E o Otero, o Corinthians queria renovar por mais 1. E o Otero quer 2.
Então tá nesse impasse. E o Casares quer a permanência do Otero. Ele não tá ainda condicionando uma coisa a outra. Eles são muito amigos, eles vieram juntos do Galo, mas o Casares tá para negociar sua renovação, mas tá dizendo, mas eu quero que o Otero fique também. Não os 4 anos, mas pelo menos mais um. Enfim. Então tá nesse impasse, que é uma questão a ser resolvida também para valorizar quem tá aqui. Mas o Vina é o grande objetivo da gestão do William Monteiro Alves. 7 milhões para o mercado externo e 30 milhões para o mercado interno complica um pouco a coisa, né? Porque o Corinthians não tem esse dinheiro. Agora, como eu disse, vai da habilidade do Duílio e da vontade do jogador. Essas coisas têm que casar. O Duílio vai ter que costurar com o presidente do Ceará e com os agentes do Vina. Se, por exemplo, mesmo ao final do... Como ele tem um ano de contrato e poderia assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça, se daqui a pouco dá para negociar, ao invés de você pagar os 30, que é para mercado externo, que você pague 30 para mercado interno, que você pague 6, 7 milhões de reais para o mercado externo, e com isso você consiga antecipar essa vinda do Vina, para não esperar até o meio do ano para assinar um pré-contrato. Isso vai da habilidade de toda a negociação. Será que o presidente vai abrir mão disso? Será que o Vina vai abrir mão de receber até o final do contrato no Ceará, assim viabilizar com a torcida de lá e tudo mais? Tudo isso é muito complicado de você costurar, mas pode acontecer. Agora, nesse momento, que eu posso dizer para vocês é que ele está mais próximo de uma renovação com o Ceará. Exatamente por tudo isso que eu falei. Então o Duílio vai precisar chegar num valor salarial acima do que o Ceará pode oferecer para ele, e isso eu acho até bem possível, porque a realidade orçamentária dos dois clubes é bem distinta. Apesar do Corinthians ter os seus problemas financeiros, paga salários maiores, né? E pode pagar ao Vina um salário maior, pode diluir em luvas, aquela coisa toda. O Corinthians, apesar das dívidas e apesar dos problemas financeiros, tem mais capacidade de receita do que o Ceará. Então, mas é bom que se diga que o Ceará, assim como o Fortaleza, assim como o Bahia, são clubes muito organizados financeiramente. E às vezes, né? E não fazem loucuras. Então tem esse... Será que o Ceará vai apostar todas as fichas no Vina, pagar um salário que não pode? Duvido. Acho que vai dar o passo dentro daquilo que consegue. Mas aí vai dar vontade do jogador. Se o Vina quiser jogar no Corinthians e aceitar um salário considerável, ele pode negociar uma saída. O Corinthians pode negociar uma multa para tentar tirá-lo de lá antecipadamente, ou ele cumpre o seu contrato com o Ceará e aí jogaria no Corinthians ou em qualquer outro clube só em 2022. Não é uma negociação simples, é um jogador que se valorizou demais, mas o que eu posso dizer para vocês, o interesse do Corinthians continua. Se forem 6 ou 7 milhões, o Corinthians vai pagar para tirá-lo do Ceará, se esse acordo for costurado. O Corinthians vai pagar um salário considerável para ele, porque ele é o grande objetivo entre os reforços para a próxima temporada. Só que, no momento, o Vina está muito sensibilizado a renovar com o Ceará e o Ceará está tentando fazer com que isso aconteça. Novidades nos próximos dias e eu passo aqui para vocês. Seria uma boa, hein? O Vina no timão, como, claro, evidentemente, seria uma ótima para o torcedor do Vozão que ele permanecesse por lá, porque o cara se valorizou e está fazendo uma brilhante temporada. Merece todos os elogios e todo esse assédio aí do mercado. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!